Dando prosseguimento à nossa série de videoaulas, hoje nós iremos falar sobre funções e procedimentos. Funções e procedimentos também são chamados de subprogramas. Um subprograma não pode ser executado diretamente, ou seja, ele precisa ser invocado ou chamado pelo programa principal ou por outro subprograma. Então, inicialmente é criado essa função ou procedimento, mas ela só deve ser chamada em um subprograma criado anteriormente ou então dentro do código principal. Esta chamada desvia o fluxo de controle para o subprograma. Então, a partir do momento que a função ou o procedimento é invocado, o fluxo de execução vai para esta função ou procedimento, executa as instruções que estão lá e depois volta para o mesmo local da onde ela foi chamada. E assim segue o fluxo de execução. Então, como é que ocorre esse fluxo de execução? Então, agora a gente vai observar como é que esse desvio do fluxo de controle ocorre. Então, inicialmente, nós temos aqui o programa principal, que vai simular todo o nosso código, ou seja, essa parte aqui. Então, inicialmente, no início da execução, a gente se depara com um conjunto de instruções. Então, essas instruções são executadas e logo em seguida ela se depara com uma chamada a um subprograma. A partir do momento que essa chamada é realizada, o fluxo de execução é então desviado para o subprograma em destaque. Então, ao chamar o subprograma, esse fluxo de execução ele é desviado. Então, no subprograma, ele vai ser executado, ou seja, as instruções contidas na função ou procedimento serão executados, como vocês podem observar aqui. E ao término da execução desse subprograma, o fluxo de execução retorna novamente para o programa principal. Então, executa as demais instruções contida no programa principal, obviamente, chegando ao fim. E com isso se encerra a execução do programa. Então é importante que vocês observem que a partir do momento que uma função ou procedimento é chamada, esse fluxo de execução ele é desviado. Então a função ou procedimento é então executado e logo em seguida volta para o fluxo de execução anterior, ou seja, volta ao ponto onde essa função foi chamada. Até o momento, todos os exemplos que eu mostrei para vocês, ou seja, todos os sistemas que a gente construiu, eles possuíam somente um único programa. No entanto, isso faz com que esses sistemas se tornem muito grandes, ou seja, com um número muito grande de linhas de código. Além disso, pode ocorrer possivelmente uma série de repetição de código. E isso pode também acabar impactando no desempenho geral do sistema. Então, a gente utiliza justamente as funções e procedimentos justamente para prover uma certa modularização e com isso deixar o código mais limpo, mais entendível e também, de alguma forma, melhorar o desempenho dele. Mas como é que é feito, como é que uma função ou procedimento é criado? Bem, a definição da função, ela deve conter basicamente a palavra-chave def. Então é importante que vocês memorizem essa palavrinha, ela é bem importante, a palavra-chave def. Em seguida, o nome da função, ou seja, o nome que vai ser atribuído pelo programador, ou seja, por vocês. Em seguida, nós temos os parâmetros, é uma parte bem importante também, ou seja, os parâmetros que precisem ser fornecidos em uma chamada da função.
E, por fim, temos o sinal de dois pontos. Então, basicamente, é dessa forma que uma função é criada. Bem, o corpo da função contém basicamente a implementação, né, das tarefas da função, ou seja, o que é que essa função ela vai fazer. Então, o conjunto de instruções ficam implementadas no corpo da função e fica indentado em relação ao def. Então, a indentação vai indicar qual conjunto de instruções pertence àquela função. Então, como é a estrutura geral da função? Bem, como eu disse anteriormente, é composto da palavra def, ou seja, a gente inicia com def, em seguida o nome da função, seguida pela lista de parâmetros, finalizando com os dois pontos. Os dois pontos, lembrando mais uma vez, é de grande importância. Vocês não devem esquecer de colocar os dois pontos. Do contrário, será indicado o erro. E vocês terão, obviamente, que inserir. E aqui nós temos o corpo da função, ou seja, o que a função de fato ela vai executar. Bem, na aula de hoje foi isso. Na próxima aula, a gente vai conferir um pouco mais sobre funções e procedimentos, mas agora focando nos exemplos e na passagem de parâmetros.